pessoas, Mercúrio na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, hoje estou trazendo pra vocês mais um resumão de série e a escolhida da vez foi Overcompassing. Acabou de ser lançada, né? Ela tem a tradução de Muito Esforçado aqui pro Brasil. E sério, eu nem acredito que eu estou falando dessa série, porque todo mundo fala que essa série é um Sex Education 2.0. E realmente, eu tenho que concordar, a série é muito boa, muito engraçada e tem um alto QI de comédia. Então, antes de tudo, já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro resumo. Partiu? Antes de tudo, é bom a gente apresentar os personagens principais. Aqui a gente tem o Benny, que é esse rapaz que está se descobrindo. Na verdade, ele tá vendo se ele é gay ou se ele não é gay. Além disso, na faculdade, ele conhece sua melhor amiga, que é a Carmen. E essa daí, ela é pra ser aquela fada madrinha de sempre. A gente também tem dois personagens secundários que tem um certo peso na história ao longo dela, que é a irmã do Benny, né? Que no caso é a Gracie. E também, além da irmã do Benny, a gente tem o namorado da irmã do Benny, que é o Peter. Eu vou tentar lembrar o nome dele durante a série, mas são esses os personagens principais, digamos assim. Essa série está no Amazon Prime e ganhou um grande hype depois da aparição da Charli XCX nela, e fora que essa série fala muita besteira e tem um quesito adolescente que todo mundo amou, por isso que foi lançada essa semana e eu já tô trazendo um resumão pra vocês. Começamos a história justamente com o Benny. A gente vê que ele é meio estranho, que ele pode ser gay, né? Ele sempre sentiu atrações ali por garotos e agora ele está indo pra faculdade, quer dizer, tá largando a asa dos pais. E é nesse momento que ele vai ter um momento de se abrir ali, né? Que ele tá indo pro campus da faculdade. E lá na faculdade ele conhece a sua melhor amiga, Carmen. Mas eu já adianto pra vocês que os dois se conhecem não em par de melhor amiga e melhor amigo, mas sim dos dois querendo se pegar. Chega a ser até engraçada porque na série já nos deixa claro que os dois nasceram pra um ser melhor amigo do outro. Só que ambos os dois acabaram de chegar na faculdade e pra você chegar na faculdade todo mundo fala que você tem que chegar já transando. Então um tá querendo transar com o outro. A Carmen tá de olho no Benny e o Benny tá de olho na Carmen. Ao chegar na faculdade o Benny encontra com sua irmã. A irmã dele ela é mais velha e ela já está um ano adiantado nele na faculdade. Junto dela a gente também conhece o Peter, que é o namorado dela. E bom gente, é até engraçado porque eles têm um relacionamento fechado, só que do nada o Peter vira pra ela e fala que ele quer que o relacionamento deles envolva um monange, ou melhor dizendo, um monage, só que não dá pra falar menage sem monange, sem lembrar desse meme, é incrível. Primeiro dia de faculdade é óbvio que havia uma festa, então o Benny ele decide logo convidar a Carmen se ela não quer ir nessa festa com ele. A festa é meio cá, meio lá, a gente vê também a Gracie junto com o Peter ali conhecendo uma garota pra fazer homenagem deles, e aí o Benny não se enturma muito bem, então ele decide logo chamar a Carmen pra cama, e incrivelmente ela aceita, e os dois vão pro dormitórios deles, e lá que a pegada é pra acontecer. Benny ali muito nervoso, ele já chega colocando o pau pra fora, literalmente, a gente não vê, né, mas é isso que ele faz e fala: Carmen, vamos lá, faz o seu trabalho, mamãe. É engraçado, né, cara? E ela vai fazer isso, só que bem no momento que ela vai dar a primeira mamada, o amigo de quarto dele acaba atrapalhando tudo, e aí o Benny acaba batendo com a pica no olho dela, e é nesse momento que eles decidem não transar e ficar a noite toda conversando, e assim a gente finaliza o primeiro episódio da série. No segundo episódio, o Benny vai para sua primeira aula. Ele faz aula de economia porque os pais deles garantiram para ele que ele vai conseguir um emprego, mas não é uma coisa que ele totalmente quer fazer. Quer dizer, o Benny, ele não tem personalidade, ele segue o que os pais mandam ele. Só que bem nesse momento que ele está indo pra aula, ele acaba encontrando um garoto ali bem açucarado, vamos dizer assim, um garoto bonito. E o nome desse garoto é Miles, no caso, né? E aí o Benny fica todo encantado por ele e ele simplesmente decide largar a aula de economia dele e ir pra aula de cinema, porque esse garoto ele fazia aula de cinema e o Benny decide fazer essa aula também. Papo vai, papo vem, o Benny ficou muito nervoso, não conseguiu desenrolar com ele, mas eles acabam marcando de se encontrar no café. Nesse café eles descobrem que vão ter uma outra festa numa casa de show, e aí é o momento deles fazerem o quê? Deles irem nessa festa, só que para entrar nessa festa eles precisam de identidade falsa. Então quer dizer, tanto o Benny quanto a Carmen eles vão atrás ali no campus de alguém que faça uma identidade falsa para eles entrarem nessa festa. O Benny consegue sim uma identidade falsa com a ajuda do namorado da Gracie, o Peter, né? Só que a Carmen, infelizmente, ela não consegue. E aí, vendo que ela não tinha conseguido, ela decide ajudar um amigo dela a fazer um trabalho na biblioteca. Esse amigo, ela também tá tentando pegar ele, né? Só que dá pra ver que o cara não tá muito na dela. Então, antes do show, como o Benny já tem a identidade, ele decide lançar meio que uma festa no quarto dele, meio que uma after antes da boate começar, né? E aí é nesse momento que
Todo mundo tá ali descontraindo, conversando, o pessoal conhecendo um pouco mais sobre o Benny, né? E aí ele fala, gente, quer saber? Solta uma Nicki Minaj aí, porque já como é que vocês estão cantando, eu também quero cantar. E sério, mano, nesse momento que ele canta a música Super Bass da Nicki Minaj, pra quem não sabe, gente, Nicki Minaj é minha artista favorita. Dá até pra ver o CD dela aqui no canto, né? E, gente, eu não imaginava que Nicki Minaj era tão de gay quanto hoje eu vi, porque, sério, ele cantando Super Bass foi muito gay, muito gay, muito gay mesmo. Isso foi muito engraçado, porque eu fiquei com muita vergonha alheia, porque ele canta mal e, tipo, todo mundo ficou olhando pra ele, tipo, mano, quê? Pelo menos o crush dele estava vendo que o Benny pode sim ser viado. E a gente também ainda tá na dúvida, né? Se o crush do Benny, né? O Miles, ele é gay. Bom, acontece esse show. Eles vão lá pra fila da boate, né? Eles chegam lá na fila da boate. E é nesse momento que uma amiga da Carmen passa mal. Então, quer dizer, a amiga da Carmen entrega a identidade dela falsa pra Carmen. Eu sei que isso é meio maluco, mas é porque o segurança deixa entrar. Só mostrar uma identidade falsa e você pode passar. E bom, gente, o Benny, ele consegue entrar na festa. Só que bem no momento que a Carmen vai apresentar a identidade falsa dela, o segurança simplesmente implica com ela e não deixa ela passar. E aí o Benny fica ali entre um e outro. Dentro da festa tem o crush dele, o Miles, só que do lado de fora tem a melhor amiga dele, Carmen. E entre um e outro ele toma uma decisão óbvia. Ele decide ficar com a Carmen do lado de fora. E aí no final do episódio eles de novo cantam Super Bass, só que agora ele podendo ser gay na moral do lado da amiga dele. Terceiro episódio na área e ele já começa com um negócio de guardião. É meio que uma sociedade secreta que tem no povo ali da faculdade, só pessoas selecionadas conseguem entrar. Bom, o Benny, por ser irmão da Grace, ele consegue entrar nessa sociedade, ele ganha a carta, mas a Carmen não, e isso é bem chateante. Do crush do Benny, o Miles, no caso, né, ele tá tentando fazer de tudo pra sair com o Benny. A gente não sabe se ele é gay ou se ele só tá querendo uma amizade, só que a gente vê que ele tá tentando fazer de tudo pra sair com o Benny. Só que o Benny, ele não quer sair com o Miles porque o Benny tá pensando assim, mano, eu vou parecer muito viado e tal, e eu também tô tendo uma quedinha com esse cara. Então ele tenta sempre dar um furo no Miles, e ele tá conseguindo. Até que chega o dia do lance dos guardiões, né, e é a última chance da Carmen entrar. E o que ela decide fazer? Entrar numa competição de vodka. Eles amarram as mãos dela e ela tem que virar 2 litros de vodka, assim. Quem terminasse primeiro entrava pra equipe e os guardiões. E incrivelmente a Carmen, ela bebe tudo, cara. Ela vira tudo numa facilidade e bem nesse momento que ela tá super em êxtase, super chapada também por ter entrado, ela acaba batendo com a mão dela uma na outra e os vidros acabam quebrando tudo na mão dela e ela tem que levar ponto. E sério, essa cena é muito doideira, porque ao mesmo tempo que ela vê essa cena, ela tem meio que um flashback sobre o irmão dela que morreu. Pois é, o irmão dela morreu. Enquanto a Carmen tá indo pro hospital, ela acaba não escolhendo o Benny pra ir junto com ela, mas sim outra amiga dela. Então o Benny fica ali solto e é nesse momento que o Miles aparece. E o Miles aparece já logo mostrando pra ele um tal de brisadeiro. Será que você me entende? É meio que um brigadeiro, só que com... Entende? E é nesse momento que o Benny ele é todo atlético, né? Mas ele decide simplesmente tomar isso. E ele come o chocolate. E é bem engraçado porque ele e os Miles, os dois ficam ambos ali muito chapados. E aí o Benny começa a ver o Miles de outro jeito. Ele começa a tomar coragem e tal. Só que é aquilo, ele ri bastante e acaba passando mais vergonha do que tudo. E assim a gente finaliza o terceiro episódio. Quarto episódio na área e a gente já começa com o Benny e a Carmen discutindo muito. Bom, pessoal, tempos atrás o Benny acabou inventando uma mentira aí, né? Porque todo mundo perguntava pra ele, mano, você já comeu aquela puta da Carmen, que é amiga dele, né? E ele falou que não comeu ainda, mas ela pagou uma espanhola. Uma espanhola é um poquete, se é que vocês me entendem. E aí isso acabou chegando até a Carmen e a Carmen fica muito chateada com ele, pois afinal ela não fez isso. Ela queria ter feito isso, mas não fez porque o Benny não deixou, né? Continuando, a gente tem a primeira reunião dos guardiões. Bom, pessoal, sendo bem sincero com vocês, eu acho esse lance de guardiões muito idiotas, mas vamos lá. Eles conseguiram um convite? Ambos os dois conseguiram. Só que agora eles precisam provar que eles são fodões pra estarem ali. E aí eles separam tanto o Benny quanto a Carmen, assim, cada um pra um canto, né? Meninas pra um lado, meninas pro outro. E a questão do Benny é o que ele tem que fazer? Ele tem que literalmente sair do meio da mata pelado até o campus. E ele decide cumprir essa missão dele ao lado do Miles. E sério, gente, eu fico pensando, como é que o Benny conseguiu ficar do lado do Miles pelado
E ele ficou ali tranquilo. Mas tá, né? Ele consegue cumprir essa missão. E a questão da Carmen, gente, é um pouco mais complicado, porque ela tem que aturar umas patricinhas e depois ela é obrigada a comer macarrão com queijo. Você pensa, caraca, João, até que é fácil comer macarrão com queijo. Sim, é fácil, só que a Carmen é intolerante à lactose. Então, quer dizer, ela começa a peidar, cagar, comer, ela tem que fazer de tudo. Ao mesmo tempo, o Benny também tá passando por bons bocados, porque pra ele, já como é que ele já chegou pelado lá, pra ele mostrar que ele pode ser o Júlio, quer dizer, um dos principais lá, ele tem que comer 10 peixes beta. E sério, isso é muito constrangedor, muito estranho, ver ele engolindo cada peixe. Sério, essa cena é horrível. E o destaque desse episódio vai pra festa que vai ter. É o 4º episódio e aqui aparece a Charli XCX do nada na faculdade. Eu sei que a atuação dela é péssima, mas pelo menos as músicas dela são muito boas. E além disso, a gente tem um destaque pra irmã do Benny, no caso, né, a Grace, porque ela tá, enfim, largando desse namorado otário que ela tem, o Peter. Só que ao mesmo tempo que ela tá soltando a mão dele, deixando ele viver a vida dele, né, e ela querendo viver a dela, a Carmen, ela simplesmente decide se envolver com o Peter. Do nada, tipo, eu achei muito aleatório isso, mas do nada a gente termina o episódio com o Benny tendo um momentinho maneiro, com o Miles parecendo que eles vão beijar, e a Carmen e o Peter, sim, o Peter que namora a irmã do Benny, indo transar com a Carmen. Tipo, é isso. Começamos o 5º episódio com o Peter e a Carmen super próximos. Eles transam e agora eles jogam até um jogo junto que é Mata Puta. E isso tem deixado a Grace meio estranha, né? Porque ela tá pensando, caraca, meu namorado tá ficando com outra mulher, é isso mesmo? Além disso, a gente também tem um final de semana do Halloween, né? E é nesse momento que, incrivelmente, o Miles, esse menino que o Benny tanto gosta, ele compra uma fantasia de casal pra ele e pro Benny usarem. Então, quer dizer, ele tá tentando fazer de tudo pra fomentar esse casal. Pelo menos é o que a gente acha. O arco do episódio em si fica na evolução da irmã do Benny. Enfim, ela tá vendo que ela é bem melhor sozinha, sem esse Peter do lado dela. E, ao mesmo tempo que ela tá vendo, ela não tá vendo, né? Porque, vamos ser sinceros, ela é meio idiota, ela é bem idiota, né? E, além disso, a gente tem a primeira vez do Benny experimentando balinha. Pois é, pessoal, ele experimenta balinha e ele fica com muita vontade de fuder com o Miles. Só que, de novo, ele acaba passando do tempo ali, né? Ele acaba praticamente quase que gozando sozinho. E eles terminam praticamente com o Benny e com a Carmen tendo uma reconciliação, o que até que é fofinho, mas a gente queria muito ver o Benny e o Miles, enfim. Eu disse, no final do 5º episódio, o Benny e a Carmen têm um momento fofinho. E nesse momento ele abre pra ela que ele é gay. E é nesse momento, cara, que a Carmen se torna ainda mais melhor amiga dele. Ela aprende as gírias sobre gays, ela tenta fazer de tudo pra ele se sentir incluído na comunidade. Ela até baixa o Grindr pra ele. E o Benny, ele decide encontrar esse cara que ele conheceu aí no Grindr. Só que quando ele vai encontrar esse cara na verdade é casado e acaba ficando uma situação muito constrangedora, porque tadinho do Benny. Ele nunca nem teve a sua primeira vez com um cara nem com uma mulher. E do nada ele vai ter a sua primeira vez com um casal. Sim, isso fica muito ambíguo. Voltando pra irmã do Benny, ela decide fazer uma boa ação. Ela decide adotar um velhinho. Bom, ela tá meio que servindo de neta pra algum senhor de idade ali, né? E é uma senhora bem legal com ela que explica pra ela sobre relacionamentos e como o relacionamento dela é tóxico. E aí, com a ajuda da senhora, ela acaba pegando o enfermeiro da lá, que inclusive é muito bonito, papo reto. O enfermeiro que ela pega é muito bonito. E os dois têm muito mais química do que ela com o Peter. Fora que, falando do Peter, ele ainda tá tentando voltar a ficar com a Carmen. Mas a Carmen já percebeu que esse rolê é bem errado e que o Peter é bem escroto, então ela tá tentando fazer de tudo pra se desvencilhar dele e contar a verdade pro Benny, só que ela não consegue. Depois dessa relação bem traumática que o Benny teve com o casal, ele simplesmente vira e fala, não, eu vou ser bi, eu vou arranjar uma mulher pra comer. E realmente ele arranja essa mulher, só que bem na hora que eles vão ter a primeira vez, o pau dele não fica duro. Então ele decide ir tomar Viagra. E nesse momento que ele vai tomar Viagra, o Peter, pois é, o namorado da Grace, também vai tomar Viagra. Então quer dizer, a gente descobre que o Peter, ele tá tendo uma disfunção erétil, quer dizer, ele não tá conseguindo mais gozar e nem deixar o pau dele mais duro com a namorada dele. E o Benny, ele tá tentando tomar esse Viagra pra ver se ele não consegue foder uma
setinha e se tornar uma pessoa bissexual. Só que já vou adiantar pra vocês, ambos os dois não conseguem. O Benny não consegue deixar o pau dele nem duro com a porra do Viagra, e o Peter, cara, o Peter ele é muito porra louca da cabeça, ele não entende muito sobre as coisas e ele fala pra namorada dele, pra Grace, que tá gozando, mas ele não goza. Ele simplesmente não tá entendendo o que está acontecendo na mente dele. Tá faltando ele se conhecer, né? E aí, depois disso tudo, isso acaba deixando a mente do Peter muito abalada, gente. E ele simplesmente decide vazar um montão de conversas sobre aquele grupo dos guardiões. Afinal, ele era o líder desses guardiões, né? E aí ele vaza um montão de besteira e assim a gente termina com esse auto de rebeldia dele. Um episódio na área e a gente acha que vai começar com as coisas que o Peter vazaram, só que simplesmente não influenciou ninguém. Por quê? Porque estava bem no final de semana de ação de graças. E aí o Benny convida a Carmen para ir até a casa dele. Então vai Benny, Carmen e Grace para as casas dos pais, né? E é nesse momento que a gente volta para aquela antiga vida do Peter, né? E a gente descobre do Peter não, perdão, do Benny, né? E aí a gente descobre por que ele é tão macho alfa assim. Quando ele era criança, ele era obrigado a fazer esportes, essas coisas assim, e ele sempre tentou ser muito esforçado para a família dele, mostrar que ele não era gay. Mas é claro, não é toda a ponta que é bem fechadinha, tem uma ponta solta nisso. Por quê? Porque ele tem um amigo da escola dele, né, que ele gostava e que os dois quase se pegaram, só que o Benny ficou pensando, eu não sou viado. Aqui a gente também conhece um pouco mais sobre os pais dele, e os pais dele são bem maneiros, tá? Só que não aceitam muito bem a rebeldia dos filhos. E também a Grace, que até o momento era apenas uma cuzona, aqui a gente vê por que ela é tão cuzona assim, né? Afinal, os pais deles não são pessoas fáceis de lidar. Chega a ser até estranho o Benny ser tão gente boa, porque era pra ele ser pior, tá? Pelos pais que ele tem, era pra ele ser pior. Resumindo, ambos os três não aguentam ficar dentro da casa dos pais do Benny, né? E aí eles decidem ir pra um barzinho à noite. Chegando lá, a Carmen tem um momento super fofinho junto com a Grace, e aí elas se tornam bem BFFs mesmo, porque as duas vão pro bar, a Grace até canta lá, né, ela bota a ira dela pra fora, sendo que é uma coisa que os pais dela não gostam que ela faça, né, e o Benny, ele reencontra aquele amor que eu falei lá da escola dele, né, e bom, cara, é aqui que o Benny perde seu bebê. Pois é, gente, porque ele simplesmente chama o cara pro banheiro, e os dois vão pra lá, e os dois se pegam, e sério, eu fiquei com muita vontade de beijar vendo isso. Foi tão bonitinho, cara. Tem um contexto dos dois se pegando. O primeiro beijo do Benny valeu super a pena. Papo reto, foi muito bonito isso. Eu gostei demais desse primeiro beijo dele. Então, quer dizer, a gente tem uma volta na casa dele, né, e uma evolução de todos os personagens. Só que quando ele volta, depois que ele acaba de terminar o beijo, os caras percebem que ele saiu do banheiro junto com o homem. E aí vão tentar zoar ele, perguntando se ele não é bichinha. Só que aí ele simplesmente não gosta do que eles falam e ele parte pra cima dos caras e toma muita porrada. Ele bate, mas também apanha. E claro que os pais do Benny vão até essa casa de show. E chegando lá, eles veem a filha deles bêbada, acabada, dançando horrores junto com a Carmen, né, e o Benny com o olho roxo quase sendo preso. Então, quer dizer, um ótimo final de semana, um ótimo dia de ação de graças, né? Incrivelmente, 8º e último episódio. Eles voltam pra faculdade e já está na semana de provas. Todos tentam fazer a prova, menos o Peter, que ele decide sair da faculdade e pedir um emprego lá em Nova York. Coisa que ele consegue, só que depois que ele consegue esse emprego, ele enche a cara e é isso. Voltando pro Benny, pra Carmen e pra Grace, os três tentam fazer provas ali, os três não mandam muito bem, e isso chega a ser até meio desesperador, porque eles estão na faculdade e só estão vivendo e bebendo, né? Estudar que é bom nada. No próximo bloco do episódio, a gente vê como a Carmen e a Grace se tornaram literalmente melhores amigas. Só que tem um porém, né? A Carmen fudeu com o namorado da Grace. E a Grace acaba descobrindo isso de um modo tão sutilmente que a Carmen nem percebe. Só que aí fica bem claro por que a Grace ela vai se fechar novamente, né? Porque quando ela conseguiu uma amiga de verdade, era essa amiga que tava fudendo com o namorado dela e que fez acabar o relacionamento dela. Além disso, o Benny, ele volta de lá todo gayzinho, né? E ele faz amizade com outro
outros gays na faculdade, né? Só que aí quando os caras héteros chegam pra conversar com ele simplesmente ignora esses gays, entende? Então, quer dizer, isso me deu muita raiva, papo reto, porque, tipo, mano, eu já tava começando a me irritar com o Benny. Ele é super maneiro com os gays, só que do nada, quando alguém hétero vê ele simplesmente ignora. Mano, acorda. Vocês repararam, tanto a Carmen, quanto o Benny, quanto a Grace não estão tendo guias bons, né? Afinal, os três cada um tá decepcionado num canto. O Benny, porque não tá conseguindo ser gay, a Carmen, porque acabou com a amizade de alguém e com o namoro de alguém, e a Grace por estar sem seu namorado. E o que acontece? A gente sempre termina uma série aonde? Em festa. E é nesse momento que os três decidem ir pra festa e os três enchem a cara, bebem pra caramba. Sério, isso chega a ser até meio desesperador. Três extremamente chapados, do nada chega quem? Chega o Peter. Ele chega logo de Nova York e já vem falar pra eles que agora ele é o rei da porra toda, que não precisa daquilo isso, de aquilo outro. Chama o Benny de viado, incrivelmente ele chama o Benny de viado. Ele fala que já fudeu com a Carmen e praticamente dá um pé na bunda da Grace. Só que aí a Grace, ela tá tão empoderada consigo mesmo e tão chapada que ela simplesmente fala que ele é um ridículo, que ele tem isso daqui de pau e que o pau dele nem sobe. Então, quer dizer, fica elas por elas mesmas, eles simplesmente ignoram. Só que nesse momento cada um vai ali pro seu canto. E vocês lembram daquele primeiro crush do Benny, do Miles? Ele tá meio sumido, eu sei, né? Mas do nada ele reaparece e bem nesse momento que ele reaparece, gente, aí que as coisas começam a ficar meio complicadas, porque ele aparece e ele tem uma conversa com a Carmen. E nessa conversa os dois veem como um entende o outro. Afinal, a Carmen perdeu o irmão dela e ela tava super triste, e o Miles também tava super triste porque o Benny estava meio que ignorando ele, né, pelas coisas que estavam acontecendo na faculdade. E aí, simplesmente esse crush, o Miles, que é o crush do Benny, ele simplesmente mostra que ele não é gay, nem bi, nem nada. Ele dá um beijão na Carmen. E nesse momento que ele dá o beijo na Carmen, tadinha, a Carmen não teve nem reação, porque do nada um cara veio e beijou ela. E quando ela está sendo beijada, o Benny vê isso. E aí fica bem óbvio a ceninha que o Benny faz, ele sai correndo e todo mundo em volta percebe. Uai, por que esse garoto saiu correndo? É por causa da Carmen ou é por causa do Miles? Carmen vai correndo atrás deles, o Miles também, a Grace também, uma parte da faculdade também vai atrás deles. E aí quando a Carmen fala, vai pedir desculpa pra ele, e o Benny simplesmente vira pra ela e fala que, é assim, você gosta de fuder com o namorado dos outros. E nesse momento a Carmen está muito bolada porque o Benny, gente, sinceramente, o Benny é muito escroto com ela. Ele pode ser o personagem principal, ele pode ser legalzinho, só que, tipo, ele já vacilou muitas vezes com a Carmen. Então, a Carmen, ela simplesmente vira e solta. Pelo jeito, não é só eu que gosto de fuder com o namorado dos outros. Entendeu essa frase? Pelo jeito, não é só eu que gosto de fuder com o namorado dos outros. Deixando bem claro que o Benny é gay. E é nesse momento que a Grace abre a boca, o Miles abre a boca, a Carmen, tadinha, ela se abaixa porque ela vê que falou merda, e a gente termina a série aí, com praticamente os familiares não, né? As pessoas mais próximas do Benny descobrindo que ele é gay. E sim, gente, a série termina aí. Nesse ponto, é literalmente o declínio, porque a série, ela vem numa escalonagem tão grande pro 8º episódio ser isso. Como assim, mano? Como assim? Overcompassing ou Muito Esforçado é da Prime Video e simplesmente chegou fazendo um grande sucesso pelas suas referências ao mundo pop, por ser uma série um pouco mais gay e também por ser praticamente uma cópia meio descarada de Sex Education. E como todo mundo sabe, eu sou bem cadelinha de Sex Education, então foi muito bom assistir essa série. E se eu tô falando com vocês, por mais que o final seja bem broxante, o resto da série vale muito a pena, porque, sério, eu amei demais assistir ela. É uma série curta, é uma série gostosa, é uma série que com certeza vai ter a segunda temporada. Pode adicionar Overcompassing como uma das melhores séries de 2025. Bom, pessoal, eu sou o Mercúrio. Se gostou dessa review, deixe seu like, se inscreva no canal. Como eu disse, eu resumi a série completa, então a gente também tem outros vídeos aí de resumão, não percam. E é isso, segue lá no Instagram também, @Mercúrio. Beijão, valeu, falou e fui!